Eu sou a Bárbara Azedo, do Lendo com Barbie. Eu vou ser a moderadora, a apresentadora do vídeo podcast de hoje. Ele é sobre feminismo. Ele está vindo com autoras da Cevai. E para quem não sabe o que é Cevai, a Cevai é um evento literário anual, né? Ele é interativo e completamente gratuito. A intenção dele é ajudar no trabalho dos autores independentes nacionais, divulgar cada vez mais o trabalho, com o auxílio de bookstagrams, como o meu e de outras parceiras, ajudar esses autores, também ajudar os bookstagrammers a divulgar esse trabalho incrível que os autores nacionais fazem e poder alcançar cada vez mais pessoas. E hoje, como convidadas, temos a Ida Borchardt, a Cíntia Henriques, a Gabriela Pimenta e a Danda Alencar. Olá, meninas, se apresentem. Primeiro, a Ida. Meu nome é Ida Borchardt, eu sou uma escritora do Espírito Santo, moro aqui em Vitória, na capital, escrevo literatura fantástica e poesia, e sou professora e atualmente mestranda em artes pela Universidade Federal daqui do Espírito Santo. A Cíntia. Eu sou a Cíntia Henriques, sou aqui de São Paulo, sou autora de romances, mais focadas no drama, tentando um pouquinho de comédia, trabalho com edição de vídeo, eu falo assim, a gente fala que é a outra profissão, além de autora, também sou editora de vídeo, e tenho alguns romances na Amazon, e mês que vem eu completo 3 anos de primeiro livro publicado. A Gabriela Pimenta agora. Olá, pessoal, eu sou a Gabriela Pimenta, eu sou escritora há 4 anos, meu foco é romance contemporâneo e eu estou entrando no romance de época agora. Eu tenho, ao todo, 17 livros publicados na Amazon e alguns de maneira independente. E, por último, mais ou menos importante, a Danda. Olá, eu sou a Danda de Alencar, cearense, dramática, como vocês já sabem, escritora de romances, principalmente no drama, mas também gosto de comédia romântica. Eu escrevo há 5 anos, profissionalmente falando, mas eu escrevo desde sempre, também arrisco na poesia, e eu tenho já alguns aí, quase 20 títulos na Amazon. Então, como eu disse, hoje o tema vai ser feminismo na literatura. A gente vai abordar tanto elas como autoras, tanto elas como leitoras, né? Temos várias facetas e por que não demonstrar um pouco delas aqui? Então, antes de começar as perguntas, os questionamentos, vocês têm algum tipo de comentário sobre o assunto, antes de tudo? Sem polêmicas, por favor. Quem quiser começar, Cíntia. Não, eu acho que... Não, polêmica é que quem tá ouvindo não tá vendo a Danda. Quem tá só ouvindo não tá vendo a Danda. Mas eu acho que acaba fazendo parte a questão. O feminismo, ele hoje em dia é um negócio que a gente tem que debater. E tudo que a gente debate acaba gerando isso, não tem como. Mas eu acho que a gente, nós como mulheres, a gente acaba tratando... ou tem meio que a obrigação de tratar isso nos livros. Nem sempre você precisa estar militando para estar demonstrando, entendeu? Então, às vezes, nos pequenos gestos de personagens, você vai mostrando aquilo que você acredita, e isso em todos os sentidos. Eu acredito que é uma coisa muito importante você estar passando essas ideias, e eu tento fazer isso muito nos meus livros, assim. Quem lê o meu trabalho vai ver que não tem assim, uma personagem falando e falando sobre isso, mas eu coloco em pequenos diálogos, em ações, naquela amiga defendendo a outra e ajudando a se enxergar na sororidade. Então eu acho que é muito importante a gente tratar disso nos livros que a gente escreve. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Danda? Então, a Cíntia trouxe a questão chave. Quando a gente, como mulher, a gente escrever feminismo, o feminismo você já pensa na militância em si, o que é diferente você trazer o feminino para as histórias. Quando você traz o feminino na sua história, você está colocando a mulher no centro da história. E ela, como centro, ela vai ser o fator decisivo. E aqui onde você vai dar o poder à sua personagem, o poder da escolha, o poder da fala, o poder da decisão e o respeito por tudo isso. Então, eu não digo que eu trago o feminismo, eu trago o feminino
para as minhas histórias. Super importante que falaram. Às vezes as pessoas realmente confundem você falar alguma coisa, seu ponto de vista, com estar militando. Não, a gente não está militando, a gente está apenas sendo nós mesmos. Só que temos que nos posicionar sobre as coisas, sobre a vida, sobre o nosso tratamento. A gente não pode simplesmente deixar qualquer coisa passar, a vida não é assim, né? Se a gente não se posicionar ao nosso favor, ao favor das nossas colegas, quem vai? As meninas têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que assim, também é importante abrir um grande parênteses, que existe um certo movimento em, às vezes, tornar o termo militar como algo negativo. E nem sempre é interessante pensar nisso. Existem muitas formas de militar, existem muitas formas de se posicionar. Então, eu acho que um podcast como esse ele é muito importante, justamente porque a gente vai poder pensar nas várias formas que se traz de trazer um empoderamento feminino para as histórias, que nem sempre as pessoas vão relacionar feminismo e são feminismo, são outras facetas do feminismo. Aqui, primeiro posicionamento meu, forte. Eu sou contra essa palavra, empoderamento. O termo é empoderamento, porque empoderar significa que a mulher precisou que alguém lhe dê o poder. E a mulher ela é poderosa só por existir. Então, eu não uso esse termo empoderamento, eu uso o termo poder, o poder feminino. Pode falar, Cíntia. Eu discordo um pouco da Danda, porque já que a gente está aqui para fazer polêmica, vamos fazer. Porque, inclusive, eu até pesquisei essa questão do termo empoderamento e a importância dele hoje. Porque a mulher, ela sempre foi muito reprimida, ela foi sempre limitada àquele papel, sabe? De ser propriedade de algum homem, de ser a responsável por ficar em casa, cuidar dos filhos, não poder ser mais nada além disso e tal. Então, são séculos da mulher perdendo o poder sobre si mesma. Eu acho que a questão do empoderamento acaba sendo isso, não é algo que foi tirado dela pela própria sociedade, e a gente está trazendo de volta isso. E não é que alguém está dando poder, eu não acho, né, que alguém está dando poder para essa mulher, mas a gente ajudar ela a descobrir, aí volta junto para a caseira da Danda, você ajudar a descobrir o poder que essa mulher tem, entendeu? Ela reconhecer isso e ela lutar por esse poder perante uma sociedade que ainda tenta apagar o brilho, tenta tirar isso dela, entendeu? Porque a gente já evoluiu muito, né? Muito mesmo, mas a gente ainda tem muito caminho pela frente. Então, eu acho que a questão do empoderamento é justamente essa, não é alguém dar o poder para a mulher, mas a gente fazer ela recuperar esse poder que foi tirado dela pela própria sociedade, pelos anos que a gente passou de repressão. Então, acaba sendo isso, o poder está com ela. E aí entra a questão da sororidade. A gente, como autoras, pensar nessa questão de você ajudar outras mulheres, você primeiro, enxergar o seu próprio poder e continuar lutando por isso, e ajudar outras mulheres a enxergar cada uma o seu poder, a sua luz, e continuar lutando pelos seus direitos, pelo seu lugar na sociedade. Adorei, foi uma boa discussão, realmente, 2 pontos de vista diferentes, mas maravilhosos. Texto de Constância Lima Duarte, da autora do artigo Feminismo e Literatura no Brasil. Diferente do que ocorre em outros países, existe entre nós uma forte resistência em torno da palavra feminismo. Se lembrarmos que feminismo foi um movimento legítimo que atravessou várias décadas e que transformou as relações entre homens e mulheres, torna-se quase inexplicável o porquê de sua desconsideração pelos formadores de opinião pública. Pode-se dizer que a vitória do movimento feminista é inquestionável quando se consta que suas bandeiras mais radicais se tornam parte integrante da sociedade, como, por exemplo, mulher frequentar a universidade, escolher a profissão, receber salários iguais, candidatar-se ao que quiser. Tudo isso já foi um absurdo e um sonho utópico. Faz parte do nosso dia a dia e ninguém nem imagina mais em um mundo diferente. Primeiro, Gabriela. Então, o que eu acho sobre isso? Não só a nossa sociedade, né, a brasileira, como todas as sociedades, elas foram construídas, né, sobre bases patriarcais. É engraçado porque
mesmo que a gente tenha alcançado todas essas conquistas, ainda é muito difícil para as pessoas, até mesmo para algumas mulheres, aceitar o feminismo, aceitar o poder feminino, porque nós fomos criadas dentro dessa redoma de que a mulher é a pessoa que fica em casa, que cuida dos filhos, que ela é voltada para ser mãe, esposa e lar, e você vê a mulher fora desse contexto, ainda é muito, por incrível que pareça, ainda é muito chocante. Mesmo com toda a luta, com todos os anos, ainda é muito chocante você ver as mulheres retomando o seu poder, né? Para mim, a palavra empoderamento é justamente isso, a mulher retomando o poder que ela já tinha, mas que ela não podia exercer, ela está retomando o seu poder. Para mim, empoderamento significa isso, e embora, né, o grande problema atualmente é exatamente essa ideia de que o feminismo é extremo, que a gente está sempre militando, a gente está sempre querendo ser mais do que os homens, está querendo ser uma coisa que a gente não deve ser, porque, né, disseram que a gente não deveria agir dessa forma. Então, por essas e outras que é uma luta constante, porque, assim, mesmo com todos esses anos, com todas essas conquistas, é algo que as pessoas ainda têm uma certa resistência de aceitar. Eu acho que a gente tem muito essa questão de ter gente, tem mulheres que não gostam nem da palavra feminismo, porque acha que é o oposto de machismo, sendo que não é de jeito nenhum. Que o machismo, a questão do machismo é o homem ser acima da mulher, e a questão do feminismo é a mulher ser igual ao homem em direitos, em representação, em participação na sociedade. Então, acaba sendo muito isso. Tem muitas que ainda têm esse conceito assim, é o oposto, a mulher quer ser mais que o homem. Não, a gente só quer ter os mesmos direitos. Então, eu acho que acaba sendo muita gente ainda que reluta um pouco com esse termo por causa disso, que vê como se fosse um antônimo, e não é, gente. O significado, ele é diferente. Porque enquanto o machismo é o homem se achando superior, o feminismo é a mulher tentando ser igual em direitos e assim, em tudo, né? Você ter o seu lugar na sociedade, você ter o marido em casa, o marido não te ajuda, sabe? Ele faz a parte dele. É essa a questão, são essas questões assim, sabe? Não é, nossa, nossa, como é bom seu marido, ele te ajuda. Não, ele tá fazendo a parte dele, não é isso. Então, são os papéis terem essa mesma importância, todo mundo, a gente dividir isso, sabe? Então, eu acho que o momento que a gente entender essa diferença, a importância do termo em si, que não é antônimo de machismo, eu acho que vai fazer uma diferença. Danda? Então, lá vem eu, a do contra. Vamos lá. Eu não é que eu seja contra o termo feminismo, nem que eu acho que as pautas, principalmente, as pautas aquelas que foram a luta principal lá no século passado, as primeiras mulheres que foram buscar os direitos, os nossos direitos, estavam mais do que certas, porque a gente não tinha voz, a gente não tinha condições de estudar, a gente tinha que se submeter às vontades do pai, consequentemente depois do marido, e assim sucessivamente, né? Tanto que as primeiras escritoras, que hoje tem grande relevância para a literatura mundial, elas escreviam com nomes masculinos, porque elas não podiam assinar com seus próprios nomes. Então, a luta delas foi muito importante. Porém, eu tenho um certo problema quando você coloca assim, direitos. Porque direito, você conquista direitos quando você assume os deveres também. Então, eu acho que tem que ser uma balança muito bem equilibrada. Direitos e deveres. Igualdade, eu não sei se eu quero ser igual ao meu marido, porque é ele que trabalha e eu que gasto. Nesse caso aí, eu já sou contra eu ter que trabalhar e ele gastar o que eu ganho. Isso daí eu já sou totalmente contra. Mas, aqui, o que a gente tem que sempre colocar é o poder da decisão da mulher. Porque, infelizmente, hoje em dia, se pinta uma mulher que, para a mulher ser bem-sucedida, ela precisa ser 1001 coisas ao mesmo tempo, porque ela vai ter que ter uma carreira sólida, ela vai ter que ganhar muito bem, ela vai ter que ser, junto com isso, mãe,
esposa, dona de casa, fazer 1001 coisa que em 24 horas ela não consegue. Quando seria muito mais simples, só respeitar a decisão dela. Se a mulher, eu acho que a mulher ela tem que ser respeitada em qualquer decisão. Ela quer ser dona de casa? Ok, ela seja dona de casa e tá tudo bem. Ela não quer casar, ela não quer ter filho, ou quer casar e não quer ter filho, ela quer ser mãe de planta, ser mãe de gato, ser mãe de cachorro, ou não quer ser mãe de nada, quer cuidar só dela mesma, tá tudo bem, sabe? Eu acho que, acima de tudo, o que nós mulheres devemos lutar sempre é pelo nosso respeito, porque a partir do momento que nós formos respeitadas, todo o resto vem acompanhando. O nosso poder se torna mais evidente, a nossa voz se torna mais clara, e param de dizer que mulher faz mimimi por qualquer coisa, porque eles vão estar respeitando as nossas decisões. Gabriela. Então, mas uma coisa que eu acho que é um pouco controversa é exatamente isso. Como é que nós vamos conseguir o nosso respeito se, enquanto a gente tenta conquistá-lo, as pessoas não dão atenção para isso? Porque o feminismo, a gente busca exatamente isso, respeito, a igualdade, mas enquanto a gente está buscando isso, as pessoas acham que é mimimi. Pode falar, Tanda. Aqui já começa o primeiro problema, porque o respeito tem que partir da mulher para com a mulher. Nós somos as primeiras a não respeitar a outra. A gente tem... Eu me coloco nisso também, porque eu já me peguei assim, tipo, se a pessoa concorda comigo, estou eu lá defendendo ela. Se é minha amiga, estou eu lá defendendo ela. Mas se ela não é da minha turma e faz outra coisa errada, a primeira coisa que vem é você julgar, entendeu? Porque nós somos criados nessa bolha imaginatória que a mulher tem que seguir um padrão certinho, que ela tem uma linha, que ela tem que trilhar aquele caminho que foi determinado por ela. Então, tem que começar o respeito de mulher para mulher, inicialmente, porque é aquela coisa. Se eu quero respeito, eu começo respeitando. Aida primeiro. Tudo que a Danda tinha falado, dessa questão do conceito da supermulher, da sobrecarga feminina, dessa questão da sororidade, que é essa dificuldade, às vezes, de uma mulher estar respeitando a outra em algumas demandas e questões, elas são pautas do feminismo também. Elas se incluem nesse diálogo e nessas discussões do feminismo. E o principal no meio disso tudo é a gente entender que o foco que a gente tem que colocar no meio disso é o direito de escolha da mulher. O direito de lutar pelos direitos dela também, o direito de ser mãe, o direito de não ser mãe, o direito de trabalhar, o direito de não trabalhar. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu tive que lutar pelo direito de poder continuar meus estudos em uma determinada época da minha vida. Outras mulheres vão ter outras lutas. Então, eu acho que a palavra principal, quando a gente pensa em feminismo, é a palavra luta mesmo. Luta por espaço. E luta também para encontrar um certo equilíbrio no meio dessa loucura que é a gente viver hoje em dia. Mas alguém tem algo a adicionar antes A gente não está lutando para todas as mulheres irem trabalhar, ter profissão e não sei o que, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente luta pelo direito da mulher escolher o que ela quer para si. Porque antes tudo isso era imposto. Você tem que ser mãe, dona de casa, não sei o quê. Então, a luta é pelo direito de escolha. Se a mulher quer, é isso. Se a mulher quer ter uma profissão, ela vai ter. Se ela quiser ser dona de casa, como era antigamente, ela tem esse direito. Porque é uma escolha dela, passa a ser uma escolha dela. Não é mais uma imposição da sociedade. É o direito dela de ser mãe em tempo integral, de ser dona de casa. Entendeu? Então, eu acho que a questão é essa. E a sororidade, que eu acho que é uma palavra assim, que ela é muito forte e é muito importante. Porque essa coisa de mulheres está sempre... Me arrepia quando eu vejo um livro, sério, que é uma mulher brigando com outra. Quando tem uma traição, que a mulher vai bater na outra mulher e não no parceiro com que tinha sabe? Ela não estava namorando com a outra mulher. Quem tinha prometido fidelidade, que tinha prometido companheirismo, era o namorado, entendeu? Então é isso, essa questão assim de a gente não está competindo umas com as outras, a gente tem que sempre entender o lado da outra, porque a sociedade durante muito tempo também colocou a gente umas contra as outras, então eu acho que é importante essa questão da sororidade, que a gente vê que a gente está junto pela luta,
e não, a gente não precisa tentar uma ser melhor que a outra, não é uma competição. Então, acho que é um termo, para mim, que é muito importante também, e às vezes eu sinto falta em alguns livros. Já vejo muito mais disso hoje em dia, já vejo muito mais autoras tratando disso, assim. E aí, como eu falo, nem sempre eu falo assim a questão da militância. Eu sou a favor da militância, gente, sou muito. Mas eu digo que na literatura a gente não vai ter que ficar fazendo palestra. Eu acho que, assim, a menos que a gente escreva um livro específico sobre isso, que também são super importantes, os livros teóricos sobre isso são, mas eu acho que na literatura a gente pode estar colocando isso nas ações dos personagens, sabe? Em pequenas ações, pequenos diálogos. Então a gente mostra isso sem falar, presta atenção no que eu estou falando. Não, a pessoa vai absorvendo aquilo com a história, começa a ser natural. Você lutar por isso começa a ser natural. Não é uma coisa imposta também. A pessoa traz reflexões e aí ela vai buscar outro tipo de literatura que vai abrir mais a mente, falar, isso é interessante, vou pesquisar mais sobre o tema. E aí vai ter os livros que realmente tratam daquilo e falam disso assim. Então, eu acho que essa é a questão. Gabi, pode falar. Então, é só para complementar o que a Cíntia estava falando, que as outras meninas estavam falando também, que é muito engraçado, porque, na verdade, nós mulheres fomos ensinadas a não aceitar as outras mulheres, porque não era interessante que a gente se unisse. E daí, na literatura, por muito tempo, que nem a Cíntia falou que agora está vindo livros que tem essa sororidade, esse respeito entre as mulheres, mas desde sempre a vilã era sempre a outra mulher e o homem sempre se passava como a vítima, sendo que ele tinha toda a responsabilidade pelo que tinha acontecido, né? E eu acho que é muito importante os livros atuais estarem abordando esse tipo de tema, essa sororidade, essa solidariedade entre as mulheres, o respeito entre elas, justamente porque, assim, que nem ainda estava falando, o feminismo é uma luta constante. Você respeitar outras mulheres, estar unida a outras mulheres, também é uma luta, porque nós fomos ensinadas a não respeitar outras mulheres, não nos unirmos a outras mulheres. E como é uma coisa que, assim, não vai mudar, porque a gente está muito enraizado, né? Não só na literatura, mas na nossa sociedade, e vários outros tipos de conteúdo, ter histórias que trazem isso vai fazer com que mulheres, não só de outras gerações, mas gerações futuras, comecem a mudar o seu pensamento e comecem a aplicar isso diariamente e comece a respeitar a outra mulher, comece a ajudar a outra mulher, e eu acho isso muito importante. Ganda? Tem horas que eu acho que eu fui a que foi criada totalmente diferente de todo mundo, porque eu fui criada por uma mulher forte, que não entendia o poder que ela tinha, o poder que as palavras dela tinha para influenciar a filha caçula dela. E ela sempre me ensinou a respeitar mulheres, homens, todos. E a partir do que ela me ensinou, hoje eu repasso para minha filha. E quando a minha filha de 12 anos senta comigo para conversar sobre esses assuntos que estão sempre em alta na mídia, na internet e tudo mais, a gente está sempre falando a mesma coisa, respeito. Aí quando ela diz assim, mãe, mas por que respeito? Eu digo, porque a partir do momento que você recebe respeito, que você consegue ser respeitada, você consegue todo o resto. A palavra principal. É lindo falar sobre sororidade, sim, é lindo. É importante falar? Sim, é importante. Mas, acima de tudo, é importante praticar. Porque só falar, palavras são vazias, atos não. Atos são concretos. Então, eu sempre achei ridículo livros onde a mocinha tem que brigar com outra por conta de um cara. Bom, eu sempre tive para mim que a partir do momento que o cara tá comigo, decide olhar para outra, ele já não tá mais comigo. Não tem por que eu ficar com raiva da mulher, novamente, porque quem deveria me respeitar era ele. O acordo era entre eu e ele, não era entre eu e a outra. Se eu era o bastante para ele, ele jamais deveria olhar para outra. Mas, novamente, eu chego naquele ponto que eu venho falando. Então, tem que partir o respeito de nós mesmas. A gente começar a se respeitar na literatura, se respeitar na vida. Você vai na igreja, vai no supermercado, ou se você não vai na igreja, você vai no shopping, você vai no show. Respeita, simplesmente. Respeita. Começa respeitando. O primeiro passo, quem tem que dar somos nós. Tá aí, falas, né? E opiniões realmente muito importantes.
relevantes sobre o assunto. Não são 100% iguais, mas não são 100% diferentes. É assim que a gente vai levando, não tem como a gente construir um padrão. Não é nada certo, não vamos criar robôs, vamos discutir sobre o assunto e cada um ir entendendo do seu jeito. E agora, a primeira pergunta, na verdade são duas em uma, né? A gente já estava falando sobre conhecimento, né? Estamos numa época que realmente a gente tem muito acesso, querendo ou não, à informação, e, óbvio, nem todas são verdadeiras, nem todas são positivas, óbvio que a gente vai pesquisar o que quer, e essa informação também vai ajudar vocês a escreverem, mas vai causar um impacto, óbvio. Esse impacto, na hora de vocês escreverem sobre o feminismo, não exatamente sobre o feminismo, mas aplicar os conceitos nos livros de vocês. Como é isso? E vocês sentem medo ou algo assim sobre quando vão tratar desse tema? Primeiro, Cíntia. Essa questão, assim, eu não tenho receio de tratar isso nas minhas obras, mas eu sempre tento tratar com delicadeza, porque é isso, cada mulher, ela vive uma situação diferente, então a gente tem que pensar em tudo isso, e nos meus livros eu não tenho, assim, nenhum que seja o ponto principal do livro. Inclusive, eu estava comentando que, às vezes, eu trato com muita frequência do tema da violência que a mulher sofre, né? E eu falo assim, gente, mas acaba sendo tão repetitivo. Eu falei, não, mas não é que os meus livros, os plots estão repetitivos, é que acontece muito na sociedade. Muito. Então, eu tenho uma personagem que ela sofre um relacionamento abusivo, mas o abuso ele é psicológico. E aí, quando ela sofre o primeiro abuso físico, ela fala, não, esse é o meu limite. E aí, depois ela vai repassando tudo que ela viveu, gente, e ela começa a entender o que estava acontecendo de verdade. E ela ainda passa por muita coisa, mesmo longe dele, ele ainda consegue estragar muito a vida dela. Né? Então, você vai vendo assim, tem esse caso, aí tem outra personagem que ela vive num relacionamento que ela, às vezes ela se dá conta que ela tá sozinha ali. E aí o marido começa a jogar a culpa de estar dando errado em cima dela, mas ela, tipo, mas a culpa é minha, é só minha. Então, assim, a pessoa começa a sofrer, são pequenas violências, pequenas coisas. Então, eu fico assim, não, mas eu vou falar, vou tratar de violência de novo nesse livro novo, porque são várias formas. E muitas mulheres que sofrem, a gente fica assim assustado, nossa, mas parece que está aumentando a violência com as mulheres. Não, a gente está vendo mais, sempre existiu. E aí uma das partes da luta do feminismo é isso, para a mulher poder se defender, entendeu? Essa coisa assim de, que a Nanda falou assim, de a gente ter que se respeitar, mas a mulher, por muito tempo, ela não tinha essa voz. Quando a gente trata disso, hoje em dia a gente vê muita notícia, e geralmente a gente vê quando já chegou naquele ponto em que já não tem mais volta, sabe? Em que a mulher ela já perdeu a vida, porque ela fica nesse ciclo de violência até às vezes ser tarde demais. Então, não é que aumentou, a gente está vendo mais, a gente está discutindo mais, a gente está enfrentando mais. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente, nas nossas atitudes, como mulheres, no cotidiano, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente pode ajudar, às vezes com a gente mesmo, sabe? Sempre aquela reflexão com a gente mesmo. E nos livros é muito importante, porque tem pessoas que, às vezes, só vão perceber isso quando ela lê um livro. Ela começa a falar assim, nossa, eu tô passando por essa situação, uma situação parecida. Então, eu acho que, às vezes, a pessoa se identifica mais, pode ajudar a despertar algumas pessoas. Então, eu acho que quando a gente trata disso no livro, é muito importante. E, às vezes, demanda, assim, realmente, muita pesquisa, muita consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, e para que público a gente está fazendo isso. Agora, a Gabi. Então, como a Cíntia estava falando, você trabalhar o feminismo nos livros não é necessariamente você militar ou colocar ele descarado, né? Você tem que trabalhar ele de uma forma muito delicada, em pequenos gestos da personagem, né? Ela tendo consciência das próprias decisões dela, de coisas que ela passa no cotidiano, seja no trabalho, seja no relacionamento. São esses pequenos detalhes que
que fazem a gente trabalhar o feminismo de uma maneira, de uma boa maneira dentro dos livros. Tem um dos meus títulos também, que a personagem principal também sofreu um relacionamento abusivo, ela sofreu violência psicológica e violência física, e ela se separou do ex-namorado dela, mas ele voltou. Encontrou ela no serviço dela e ela tentou de todas as maneiras se afastar dele, mas ele estava, né, numa posição acima da dela, que já dava para ele um privilégio dentro do ambiente de trabalho, e teve uma cena em que ele espancou ela no estacionamento, e ela... como a gente estava falando, tem mulheres estão em situações muito diferentes. A gente fala, mas se ela é feminista, sei o quê, ela deveria ter enfrentado ele. Não, porque ela tem trauma da violência. Então, a única coisa que ela conseguiu fazer naquele momento, além de trazer tudo aquilo de volta, foi fugir da situação e procurar ajuda. O que muitas mulheres, infelizmente, que nem a Cíntia falou, às vezes não conseguem, porque ela ficou presa naquele ciclo de violência e falou, não, ele vai mudar, ele é assim mesmo, ele é explosivo, e infelizmente acaba que tem casos de feminicídio a rodo no Brasil, que é um dos países com a maior taxa do mundo. E trabalhar isso nos livros realmente vai fazer com que as leitoras comecem a se identificar e ver, nossa, eu estou passando por uma situação parecida. Será que não é hora de eu repensar se vale a pena continuar nessa relação ou continuar nessa situação? Nem relacionamento romântico, às vezes de família ou amigos que são tóxicos também, a gente pensa que não, mas tem relacionamentos fora do âmbito amoroso que são tóxicos, e trazer isso nos livros faz com que as leitoras se sintam identificadas e comecem a repensar e mudar a vida delas. Esses pontos são super importantes. Às vezes as pessoas acham que a gente já sabe que está sofrendo alguma coisa, que estão sendo ruim com a gente. Não é assim. A gente não vai detectar assim, do nada. Está acontecendo e acaba que a gente acostuma na nossa cabeça. É difícil, é uma luta, é complicado, sabe, Danda? Então, o problema, principalmente quando a gente chega na literatura, é porque se criou a ideia que você só vai estar realmente falando sobre a mulher no centro da história se ela for aquela mega, ultra power poderosa, assim, se ela, no livro, ela estiver sempre em pé de guerra com o homem, naquela guerra do sexo, sempre. Tem que ser sempre assim, ou matar ou morrer, e só ali ela vai ter um destaque. Mas quando você traz esses personagens que são reais, são personagens reais, porque quem não conhece alguém que passou por isso? Quem não vivenciou isso muitas vezes dentro de casa? Aí você traz, choca, primeiramente, choca, porque as pessoas vão sempre julgar. É engraçado que a mulher está sempre nessa posição de ser julgada por tudo e por todos. Ela vai ser julgada, mas porque ela não separou se ela sabia que o cara não prestava. Você já viveu isso? Você já tentou separar de um cara? Você não sabe qual a dependência emocional daquela pessoa, você não sabe se a dependência pode ser financeira, se você não sabe se aquela pessoa não vive em constante ameaça, sabe? Muitas vezes se usa os filhos, quando a mulher é mãe, o homem usa os filhos contra ela, tá sempre ali, você pode ir embora, mas meus filhos ficam comigo. E, cara, para uma mãe largar o filho, é muito difícil, é muito complicado. E tem também a questão da pressão da sociedade sobre a mulher, sabe? Que se a mulher não for isso, ela não é uma mulher completa. Se a mulher não for aquilo, ela não é uma mulher completa. Ou seja, ela tem que ir subindo degraus, e quando ela chega lá naquele topo, ela olha para trás e diz, eu não vivi, eu deixei que me dissesse como viver. E eu acho que trazer essa mulher real para as histórias é realmente o que a gente precisa mais. Colocar a mulher real com suas frustrações, com suas dores, seus amores, suas guerras internas, seus conflitos. Porque isso é ser feminina, a gente muda de opinião assim no piscar de olhos e tá tudo bem.
Ora, vamos lá. Nada que um café e um chocolate não resolva quando a gente está frustrado. Gabi? Eu acho que o único problema quando a gente aborda esse tipo de situação, porque realmente a gente nunca sabe o que essa mulher está passando, se ela tem uma dependência emocional, se ela tem uma dependência financeira, e a gente sabe que relacionamentos com esse grau de violência psicológica, né, patrimonial e tal, ela é construída justamente para a mulher se ver presa nisso. Acho que o grande problema é quando você começa a romantizar esse tipo de situação. Entendeu? Quando a mulher está presa nisso, mas ela está presa porque ela ainda acredita piamente que o homem está demonstrando o amor dele daquela maneira. Claro que tem mulheres que passam por isso. Tem, tanto é porque a gente está falando da dependência emocional, mas o que é um pouco complicado é exatamente você tentar demonstrar essas mulheres reais, mas dentro desses dilemas que ela tem para sair desse relacionamento, você romantizar isso. Ela nunca está frustrada, ela nunca está chateada, ela nunca está triste. Ela se sujeita àquilo, mas ela, de alguma maneira, ela está feliz em estar se sujeitando àquilo. E aí eu acho isso muito ruim, porque você começa a reforçar essa ideia de que, tipo, a mulher tem que se submeter porque o amor é isso, é você acabar se anulando em prol daquele relacionamento. Questões realmente importantes. A Danda falou realmente, alguns momentos atrás e agora também ela relembrou, sobre que muitas vezes a gente trata a maioria das mulheres e tudo mais, a gente vai adicionando coisas para fazer, a gente vai adicionando tarefas. E a Cíntia também falou que homem não ajuda em casa, homem tem as obrigações dele também, sabe? Então, agora, no que vocês estão falando, em questão de responsabilidade e de tudo mais, é muito importante a gente falar dessas coisas, porque não são coisas simples de serem faladas, não, nem só na vida real, nem só na literatura. É muito complicado, porque quando vocês criam um personagem, quando vocês criam uma história, vocês estão criando um caso. E não existe só um caso, não existe só um tipo, e isso acaba influenciando vocês, né, na criação e também no que o público vai falar sobre depois com vocês, do feedback deles. Então, como é também isso para vocês? Cíntia? Não, porque a Gabi falou dessa questão, né, da mulher às vezes ficar presa, e nos livros a gente sempre acha que a mocinha só vai ser feliz se ela encontrar o parceiro. E aí, às vezes, ela encontra aquele parceiro, e aquele parceiro não é o que vai fazer ela feliz. E aí você fica insistindo naquilo o livro inteiro, e aí você fica assim, nossa, não, vamos continuar, né? Não, uma hora tem redenção, uma hora vai melhorar. E a gente trata muito pouco da questão do amor próprio da mulher. Que às vezes ela tem que aprender a ser feliz com ela mesma antes de tentar ser feliz com qualquer outra pessoa. Então, às vezes, você fica presa nesse ciclo. Tem todas as outras questões que a gente falou, o ciclo da violência, essa perturbação toda psicológica, as ameaças e tal. Mas, às vezes, tem muito medo da solidão também, porque a gente é meio que criada assim, eu só vou ser feliz o dia que eu casar, que eu tiver família, que não sei o quê. E, às vezes, a gente esquece de aprender a ser feliz consigo mesma, sabe? Aquela coisa assim, eu primeiro preciso me amar. Quando eu estiver feliz comigo, com as minhas escolhas, com o que eu quero, aí eu posso. Não tem essa de assim, eu preciso de alguém para me completar. Não, você tem que ver que você é completa. A pessoa vai acrescentar coisas na sua vida, ela não vai preencher nenhum buraco, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. A gente tem que tratar um pouco também, às vezes, a questão do amor próprio. E é muito difícil de ver isso em livro, porque sempre tem, no final, tem o final feliz, tem que ter a mocinha com alguém fazendo. Um dos meus livros tem muito isso, a mocinha, o casal, eles ficam se estranhando e tal, e aí quando chega um momento decisivo, o cara dá meio... E aí a mãe fala assim, não, eu tenho as minhas preocupações, a hora que você decidir que você quer agregar alguma coisa, a gente conversa. Eu vou me resolver eu comigo mesma, com o que eu preciso, e aí se lá pra frente você resolver e você quer também, se você quiser fazer parte da minha vida, beleza, do contrário, eu vou seguir com a minha vida, porque se você não está agregando, você está me atrasando, sabe? É meio assim. Então é isso, ela descobre que ela tem que ser completa por si mesma, e se o cara quiser fazer parte, ótimo, beleza, estamos aqui. Do contrário,
Então, eu acho que falta um pouco isso, a gente tratar também dessa questão do amor próprio, sabe? Nem toda felicidade, ela tá ligada a outra pessoa. Você tem que ser feliz consigo mesmo, primeiro. Pode falar, Ida. Nossa, eu amei essa colocação da Cíntia, porque, em geral, muitas histórias só tratam da questão do amor eros, o amor romântico, o casal que vai desenvolver. E você pode contar uma grande história, um romance, que não necessariamente termina com e viveram felizes para sempre. Alguns dos meus livros favoritos, eles têm casais que não terminam juntos, que passam por percalços, que conhecem outras pessoas, que se recriam no processo. Então, e no meu caso, como eu escrevo fantasia, um dos meus livros, o primeiro livro, ele é todo seguindo as duas protagonistas, de certo modo, que é a aprendiz e a mestra, que são duas mulheres fortes, e não há nenhuma relação romântica nesse livro. Não há, tanto que uma amiga minha falou, tá, mas quem vão ser os parceiros? Quem vão ser? Cadê quem é o casal? Eu falei, não, por enquanto, não tem casal. Na verdade, assim, no meu roteiro original, eu nem sei se eu ainda vou botar um casal, porque no meu momento eu estou contando a história da menina que está aprendendo a se tornar uma guerreira, e da mestra dela, que é uma capitã do exército, e a única mulher que é capitã do exército nesse reino. Então, no momento eu estou contando a história delas, se na continuação eu sentir, ok, agora eu quero jogar isso, eu quero jogar isso, mas no momento que eu quero contar, são histórias envolvendo essas duas pessoas. Então, também é interessante isso. Como a gente pode contar uma história sem necessariamente ter que pensar no final feliz, que vai ter um casal junto no final? Sobre o que a Cíntia estava comentando, sobre, às vezes, se cria-se casais e você insiste de uma maneira. Só que é aí que está o grande problema, assim, é que, especialmente nesses romances que romantizam relacionamentos tóxicos, desculpa, é que a mulher é meio que uma figura de assistente social, porque ela meio que nasceu para ser a redenção de um homem, porque o homem ele não consegue se transformar sozinho, ele precisa desse apoio. Claro que as pessoas, para se transformarem, elas precisam do apoio de outras pessoas, ninguém se transforma sozinho, é óbvio, é isso aí. Só que nos romances é exatamente isso, a mulher tem que empregar um esforço para fazer o homem mudar, mas a custo, às vezes, de que ela se apaga, ela se submete, ela acaba se perdendo só para salvar o mocinho. E que nem a Ida estava falando, às vezes não tem nem todos os livros para mostrar mulheres fortes precisam de um romance. As mulheres são fortes por si próprias, né? Pontos importantes. Agora eu vou fugir completamente do meu roteiro. Eu achei essa fala da Cíntia simplesmente perfeita. Então, fugindo realmente deste meu roteirinho que foi me dado, vamos falar do romance? Vamos falar do romance clichê. Muitas vezes em romances clichês, eu não sei você, mas tem muitos comportamentos completamente tóxicos e a gente passa o pano por causa do casal. Que queremos um casal, que a gente romantiza isso, que a gente romantiza aquilo, de modo geral. Tem aquele romance cão e gato, tem várias coisas em que algumas vezes, não são todos, pelo amor de Deus. A gente ama o clichêzinho fofinho que esquenta o coração. Mas tem muitos livros que realmente são completamente tóxicos e a galera ama só porque tem que ter um casal. O que vocês acham sobre isso? Então, vamos lá para começar a desmistificar o que é clichê. Acho que hoje em dia tudo é clichê. Vamos trocar o clichê para o que está na moda, né? Porque é o que está na moda. O que está na moda hoje em dia? CEOs que compram moças virgens. Que tudo! E esse CEO, vamos lá, para começar, ele vai comprar. Gente, ele vai comprar alguém. Ou então ele vai emprenhar a mulher. Ou ele vai comprar um bebê, vai fazer dela sua barriga de aluguel, porque ele precisa de um herdeiro, mas ele não tem a pachorra de ir atrás, de conhecer uma mulher, conquistar ela como ela merece, com rosas, poemas, vinho, chocolate. Não, meu amor, não é assim, não.
Quer me conquistar? Quer me emprenhar? Vamos começar do começo. Você me conhece, você me conquista, você me leva para dentro do seu caminhão, como foi no caso do meu marido, sabe assim? Você diz, vou lhe levar para conhecer o Brasil todinho, e cumpriu. Aí depois eu digo que lhe ama e vem um menino. Simples. Mas o problema é que a gente tá tão, que nem a Gabi estava falando, a Cíntia colocou, a Hilda, é tão apegado que a história tem que ser do casal e não necessariamente um livro vai tratar da história do casal. Às vezes tem a história do mocinho, a história da mocinha, e eles se conectam e descobrem, se desvendam, se apaixonam, mas eles solucionam os seus conflitos. Eu gosto de trazer para os meus livros conflitos internos, conflitos pessoais. Então, assim, eu tenho um livro que, quando eu comecei a escrever, eu falei, não, eu juro por Deus, eu não vou escrever, porque o cara, ele era um galinha, e eu me recusava a deixar minha mocinha, que tinha enfrentado o bullying durante a infância todinha, porque ela era gordinha, se deixar levar pela um galinha. Eu me recusava a ser mais um clichê do gostosão e a moça com curvas a mais. Me recusava. Só que ali, a minha personagem, ela olhou para mim e disse, calma aí, Danda. Calma aí, que aqui a dona do pedaço sou eu. E ela falou, olha, eu só me relaciono com homens assim, assim, assim. Você me quer? Faça por merecer. Sabe? E é isso que eu trago para a minha vida real, é isso que eu ensino a minha filha. Se dá valor, primeiramente se dá valor, se ama, se olha no espelho e diz, eu sou foda, eu sou maravilhosa, perdão da palavra, pessoal, mas é sério, as nossas mocinhas, elas têm que se olhar no espelho e ver, caramba, que mulher magnífica que eu sou. Mesmo que isso não esteja no livro, você tem que tentar, de alguma forma, passar isso para o leitor, que aquela mocinha, quando ela acorda, ela vai se olhar no espelho e ela vai se enxergar. Insegurança é normal. Quem não tem insegurança com o corpo? Quem não tem insegurança com seus sentimentos? Quem não fica em dúvida entre crescer na profissão ou investir num relacionamento mais sólido? Quem nunca passou por isso? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. Mas isso é da vida. E isso não desmerece, simplesmente torna a mulher, a mocinha, a protagonista, mais humana. E quando ela resolver essas questões internas, ela começa a se olhar, a se amar, a se notar como importante, como poderosa, como uma pessoa que vale a pena a luta do mocinho por ela, porque eles têm que correr atrás delas, muitas vezes. Às vezes é bom. Eu não gosto de personagem gato e rato, não gosto desse coisa de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para mim é cansativo, na verdade. Mas, voltando aqui ao foco principal, os clichês, não é que eu estou dizendo que não posso escrever homens comprando mulher. Você tem sua liberdade. Eu acho absurdo. Eu acho repulsiva essa ideia que a mocinha ela vai ter um valor a mais porque ela é virgem. O cara vai ter um valor a mais porque ele é CEO. Não, eu quero falar de pessoas e não de profissões e rótulos. Adorei. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a essa fala da Danda? Quem quer? Não, que nesse sentido, eu concordo um pouco com a Danda, porque eu fico meio triste, na verdade, quando eu vejo tantos títulos assim que coloca esse rótulo na mocinha mesmo, né? Que nem ela falou essa coisa, nossa, ela é diferente, ela é importante porque vai ser esse cara vai ser o único na vida dela, porque ela era pura. Sabe, gente, a gente já passou disso, sério. Né? A gente já lutou por tanta coisa. Vai ainda ter uma mocinha que ela é pura, por isso que ela serve. Não. Então eu acho muito cansativo, assim, sério. Eu acho que a gente deveria estar debatendo outras questões muito mais assim, relevantes e condizentes com eu acho que acaba não sendo nem mais um romance contemporâneo isso, porque é tão fora de época esse negócio. Que é difícil, sabe? A gente lidar com isso hoje em dia, pensar, nossa, um cara milionário vai... Geralmente, assim, a mocinha se deixa vender porque tá com problema financeiro, o cara milionário vai se explorar da minha dificuldade, vai explorar a minha dificuldade financeira, se aproveitar disso e ainda vou me apaixonar por ele? Gente, se podia me ajudar, pra que vai me forçar qualquer coisa, né? Então, eu fico meio assim... Não sou muito fã desse tipo de literatura também, não. Eu gosto da polêmica. Gabi? Então, complementando o que a Danda e a Cíntia estavam falando, realmente, assim,
Você tem a sua liberdade criativa, você pode escrever sobre o que você quiser, né? Porque agora tá na moda, os CEOs e virgens, sei o que mais. Mas é engraçado porque você percebe que o valor da mulher é exatamente isso. Ela é diferente porque ela é pura, porque ela é ingênua, porque ela sei o que é isso. E o mais engraçado é que o CEO, geralmente, ele é o pegador. Nossa, já passou o rodo de todo mundo. E aí, o que acontece? Todas as outras mulheres que ele pegou são tidas como, né? Sem moral, sem nada, sem vergonha, simplesmente porque elas apenas curtiam com ele. Mas a mulher ideal, né, é aquela pura, é aquela que vai ser só dele, apenas dele, é ingênua, que ela vai ter aquele amor fervoroso, porque todo o resto das mulheres que estavam ali só para ter o prazer, não, elas não prestam. Mas a mocinha diferente, virgem, que está ali sendo comprada para emprenhar, ela é sensacionalmente incrível. Isso é, realmente, não é mais romance contemporâneo, já virou do século passado, porque a minha gente já deu esse tipo de tema. Pode falar, Ida. Não, primeiro, mas que coisa demodê isso de que o valor da mulher é colocado por causa de um ímã. Pelo amor, gente. E assim, a gente precisa falar das mulheres reais que querem transar e que não querem estar num relacionamento. A gente tem que falar das mulheres reais que já foram mães, são divorciadas, viúvas, são solteiras aos 30, 40 anos e ainda são lindas, maravilhosas, gostosas, poderosas. E, assim, eu fico maravilhada quando eu pego um romance contemporâneo que consegue trabalhar uma mulher real e tornar a história dessa mulher uma coisa gostosa de ler. Porque, vamos ser sinceros, olha a manipulação emocional que se cria no estereotipo de uma virgem com dificuldades financeiras, compradas por um homem super rico, que vai botar ela numa redoma de vidro para fazer ele amar fervorosamente. Tá criando um Pokémon? Essa é a impressão que eu tenho com esses livros, gente. Você tá lá criando um Pokémonzinho, você vai treinar o Pokémonzinho, e aí você vai botar o Pokémonzinho pra quê? Vai procriar o Pokémon. Ah, gente, por favor, assim, acho que foi muito importante trazer essa problematização, porque, assim, se a gente mover esse estereotipo do homem poderoso para a mulher pura, tem vários livros que se encaixam nisso em diferentes coisas. O céu vira o Duque nos romances históricos, e assim sucessivamente. E a gente precisa começar para pensar, peraí, calma aí. Ok, é o que está na moda, como a Danda falou, mas isso é legal? Isso realmente é uma leitura assim que, pô, vai ser bacana? Talvez não. Danda? Então, e quando eu falo de rotular, é assim, você consegue escrever uma boa história, onde o cara, ele pode ser CEO, sim, ele pode ser um CEO. A mocinha, ela pode ser virgem, sim, ela pode ser virgem. Eu tenho histórias onde a mocinha é virgem, onde o cara, ele é o presidente de uma empresa, porque aqui a gente, dificilmente você usa o termo CEO, é mais o presidente, né, o executivo-chefe e tudo mais. Mas não necessariamente a história vai girar em torno da virgindade dela, a história não vai girar em torno da profissão dele. E quando você traz essa, que nem a Ida estava falando, essas mulheres, a Cíntia e a Gabi também falaram, mulheres reais, é delicioso. Eu tiro por experiência própria. Eu comecei a escrever uma série que se chama Amores e Utensílios Domésticos. Sabe assim, tudo a ver. A primeira história é uma mulher divorciada que pegou o marido em flagrante, sabe assim, ele estava lá traindo ela e ele pegou. E ela vem contar como depois daquele momento ela percebeu que ela estava tendo toda a vida dela voltada para o marido, sobre o que o marido queria, sobre o que o marido desejava. E naquele momento ela percebeu, poxa, e eu? O que eu desejo? O que eu quero para mim? No segundo volume, que é o que eu estou escrevendo agora, é sobre uma mulher de 30 e poucos anos que foge de casamento como o diabo foge da cruz. Porque ela não quer, porque ela já esteve em uma encruzilhada assim no passado, porque por ser do interior, quando a família descobriu que ela já não era mais pura, já não era mais casta, os irmãos bateram o pé e disseram, você vai casar com a minha irmã, você desflorou a minha irmã, então você vai casar. E ela, a primeira coisa que ela fez foi pegar o beco. Ela fugiu, não vou casar, foi embora,
se tornou uma fotógrafa, e quando ela volta para o interior, ela começa a fazer isso. Caramba, se eu tivesse casado, hoje eu não teria uma profissão. E engraçado que ela reencontra o ex-noivo nessa história, e ele fala sobre isso, sobre como ele não queria prender ela. Ele a amava, porém não queria ser o motivo da prisão dela. E eu acho bacana quando a gente traz personagens masculinos bacanas nos livros, dando essa escolha para as mocinhas, porque a gente tem que mostrar também que não é só o cara empoderado, rico, que vai mandar você, vai dizer assim, pula, e você responde, que altura, senhor? Não, a gente tem que trazer os mocinhos bacanas, porque quando as leitoras fazem a comparação de qual homem que ela quer para a vida dela, ela tem que pensar, cara, eu quero um homem que me grite, que me dê ordem, que diga assim, hoje a gente vai sair, você vai usar isso aqui, você vai botar tal sapato, e eu não quero mais ninguém olhando para você, que você é minha, aquela máxima, né? Você é minha. Aí, e eu chego a me derretir. Caramba, se meu marido vem com a dessa, ele vai levar uma porrada no meio do zóio, porque eu sou minha. Depois de mim, vem eu de novo e talvez ele logo em seguida. A gente já conversou sobre o impacto da informação e tudo mais. Muita informação, infelizmente, a gente só começou a ir atrás agora por causa da pandemia, que realmente a gente não, né? Mas uma grande maioria das pessoas começou a olhar mais em relação à mulher, em relação ao feminismo, a fazer mais pesquisas. Como última pergunta, o que isso influenciou vocês na escrita, na vida, o que vocês trouxeram e tudo mais? Primeiro, Gabi. Na verdade, a minha influência dessa questão do feminismo e tudo mais já vinha um pouco antes desse tema ser mais debatido, por conta da pandemia e do papel da mulher ter se desdobrado de uma maneira, assim, catastrófica, né? Porque agora ela tem que ser a super mulher, que nem a Duda estava falando, tem que ser profissional, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser tudo isso. Então, assim, é claro que agora com a pandemia e com o que a gente vê, né, das mulheres, influenciou mais fortemente, né, tanto é que eu estou escrevendo um livro novo que eu estou tratando isso, até a Danda tinha comentado lá no começo, de falar do feminino, que a personagem desse livro, ela é mecânica, mas ela adora rosa, é uma coisa que a gente, muito nos livros a gente vê, né, não, mas a mulher, nossa, ela é meio masculinizada, assim, porque para ela ser diferente, ela ser forte, ela tem que meio que virar um homem. Não, a gente pode ser feminina e pode ser forte, porque sim, a gente pode tudo, entendeu? E é exatamente o que eu estou tentando abordar nesse livro novo. Nanda? É bem isso mesmo que a Gabi falou, você trazer o feminino para a literatura. A pandemia, na verdade, eu acho que só me aguçou as pesquisas que eu sempre fiz. Eu sempre gostei de falar de pessoas reais. Eu gosto de trazer fatos e situações que eu conheça, que eu vivi ou que eu vi viverem no meu cotidiano. Mas durante a pandemia você não tem o que fazer, de madrugada você está pesquisando coisas aleatórias. É incrível. Isso acontece. A questão da mulher, você coloca a mulher não como a super-heroína, a que faz tudo, mas você trazer essa delicadeza da mulher, sabe? A mulher que chora, a mulher que sofre, a mulher sensível, a mulher que muitas vezes precisa de um chocolate durante a TPM, porque ajuda, gente, é científico, ajuda, é o doce, assim, ajuda a gente a acalmar os ânimos. Tem delas que não gostam. Eu sou uma mulher que eu não gosto de rosas, mas tem mulher que gosta de rosa e tá tudo bem. Tem mulher que gosta de ser mecânica, tem mulher que gosta de dirigir caminhão. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso que faça. E quando você traz isso para dentro das histórias, você inova, porque já está tão cansativo, mais do mesmo, sabe? A mocinha, frágilzinha, e aqui não é a mulher sensível, a mulher frágil, a mulher fraca, não é nem a frágil, é a fraca. Aquela fraca que vai precisar de um cara que vai ser o fodástico, que vai falar para ela que ela é linda, porque ela não consegue se enxergar como bonita. Ela precisa que um traste chegue e diga que ela é linda.
Ela precisa de um homem para dizer que ela pode fazer o que ela quiser na vida dela. Não precisa, ela não precisa. Nem na vida real, nem na literatura. Ela pode ser o que ela quiser, quando ela quiser. E o resto da sociedade, em geral, tem que respeitá-la por querer ser e decidir ser, e acabou-se. Ida? Uma das coisas que eu sempre gostei de colocar na minha história é justamente as fragilidades do ser humano. Porque qual é a questão? A questão de que você não precisa ser forte o tempo todo, a questão que você não precisa ser fraco o tempo todo, mas a questão que você tem momentos que você está desanimado, tem momentos que você está deprimido, tem momentos... Então eu sempre gostei de trabalhar nos meus personagens as fragilidades, as nossas sensibilidades, que é onde a gente se conecta com a nossa humanidade. Esses personagens superpoderosos, eu costumo fazer uma piada com o pessoal, os Super Saiyajins do Dragon Ball. Tem uma tendência a criar personagens que eles são super poderosos, eles são maravilhosamente lindos, eles são maravilhosamente inteligentes, eles são maravilhosamente poderosos, no caso dos livros de fantasia, que é o meu universo. Não, a protagonista ela vai ter o poder de 3 deuses, a espada sagrada de não sei das quantas, a reencarnação da deusa. Então, assim, eu acho que é interessante você trabalhar essas camadas de humanidade. E o que foi o que a Danda está falando, de trabalhar essas questões. Eu amo ver um livro de fantasia quando eu vejo que tem uma mulher que está tendo um momento de crise de menstruação, ela está com cólica. As pessoas, elas suprimem detalhes da nossa existência que, às vezes, se você trabalhar bem, você vai trazer uma mulher real ali. E outra coisa é a importância da pesquisa. Você pesquisar, você buscar informação para construir um personagem também é muito importante. Eu tenho um amigo meu que ele estava escrevendo uma série de romance policial. Eu tenho uma vida paralela como polidancer e como acrobata. Eu treino, eu viro de cabeça para baixo no terceiro acrobático, eu rodo no polidance. Meu Instagram, eu divido ele entre as minhas postagens como escritora e as minhas postagens como seminua numa barra de metal rodando. E aí, assim, esse colega meu, que ele é um homem, estava escrevendo uma cena que tinha uma mulher que faz polidense na história, que ela é uma stripper. E ele veio me perguntar sobre. Ele falou, Ida, eu quero escrever uma cena assim, assado, mas tudo que eu conheço de polidense é estereotipado, é o que eu vejo em filmes, é o que eu vejo... Eu queria conversar com alguém que faz. E a gente ficou por 2 horas só conversando com isso. Então, assim, quando eu fui ler a cena depois que ele escreveu, eu pude ver que ele teve um cuidado melhor de escrever essa mulher, não criando uma versão estereotipada. Então, também é importante para a gente, quando a gente vai escrever sobre mulheres, ou sobre situações de mulheres, essa pesquisa, para a gente conseguir trazer esses pequenos detalhes que tornam a história mais verossímil, ou, sei lá, menos superpower. Vamos trazer essas coisas da realidade, mas trazendo o poder da arte. Porque esse é o poder da arte. É o poder de transgredir, recriar e recontar a nossa realidade por filtros, que são os filtros da literatura fantástica, do romance, da poesia e de outras linguagens artísticas por aí. Eu acho que essa questão da pandemia, que a gente viu, né, é aquilo que eu tinha falado, não é que não, no caso da pandemia aumentou mesmo, porque as pessoas confinadas por mais tempo, então a mulher, quando a gente estava na nossa época normal, ela tinha um descanso quando estava fora de casa, quando o marido estava fora de casa. A partir do momento que ficou todo mundo trancado, aquele sofrimento que ela tinha algumas horas por dia, se passou a ser o dia inteiro. Então, eu acho que as notícias de casos assim trouxeram para a gente a importância desse tema, da gente tratar do feminismo, da força da mulher, do poder dela sobre si mesma, sobre seu destino, sobre sua vida. E o combate mesmo a todas as violências que a gente sofre simplesmente por ser mulher. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso, reforçou essa necessidade que a gente tem de tratar isso na literatura. E acaba sendo, né, porque a gente, com o e-book, aumentou também, né, durante a pandemia, o número de e-books lidos. Então, é mais uma forma de a gente chegar até essa mulher que está, às vezes, se sentindo sozinha, passando por isso. E o livro, né, além de ser uma maneira dela encontrar um personagem que está passando pela mesma situação que ela, ser uma companhia também, sabe? Ser esse momento em que ela vai ter um respiro, essa coisa, nossa,
talvez eu consiga uma saída como esse personagem conseguiu, sabe? Eu não estou sozinha. Tem outras pessoas que passam por isso também, tem outras situações. Então, eu acho que esse resultado, sabe? Livro, pandemia e feminismo. É meio que esse combo. Eu acho que trouxe essa importância da gente continuar debatendo isso, continuar falando sobre isso sempre, porque, infelizmente, acontece com mais pessoas do que a gente vê. O que a gente vê de notícia é uma parcela muito pequena do que realmente acontece. Então, vamos agora ao momento do publi, né, meninas? Vamos contar aí o Instagram de vocês, para seguir aquele jogo rápido. Vamos lá. Gabi? Bom, pessoal, vocês conseguem me encontrar no Instagram pelo @g_pimenta. Lá eu falo um pouco dos meus livros, conto um pouco da minha vida, vou mostrando os making-offs, vou dando umas dicas. Eu estou escrevendo um livro novo, como eu tinha dito anteriormente. Ele ainda não tem previsão de lançamento, ele não tem nem nome ainda. Se vocês quiserem encontrar os meus e-books e os físicos também, tem um link lá na bio, onde vocês conseguem encontrar tudo certinho, na Amazon e para encomenda também. Danda? É isso aí, menino. Vocês me encontram no Instagram, a Danda de Alencar, _romances. Eu tenho todos os meus livros estão em e-books na Amazon. Tem 5 volumes na loja da Wiclap, www.lojawiclap.com.br. E tenho também algumas coisinhas aqui e ali no Wattpad. É só procurar também Danda, underline novamente, Alencar. Tô lá, a gente conversa. Se você ler alguma coisa minha, pode me chamar no direct do Instagram, que eu gosto de fofocar, eu gosto de bater papo. Não me procure no Twitter, tá bom? Então é isso aí. Ida? Então, eu tô no Instagram com @idaborchá. Também tem uma página no Facebook que está um pouco abandonada no momento, tá tipo um território que está quase sendo desapropriado. E meus livros estão na Amazon, os e-books, tem conto, tem livro, e os físicos estão comigo. Eu tenho 2 livros de poesia que saíram por edital de cultura, que aí é comigo mesmo. E acho que é isso. Vocês me encontram lá no Wattpad também. Agora, no finalzinho desse mês, eu vou começar a postar livro novo de literatura fantástica no Wattpad. Toda semana um capítulo chamado Coração de Martelo, que é a continuação do meu livro Sangue e Neve, que está lá na Amazon. Cíntia? Bom, no Instagram é @CínthiaHenriquesAutora. Eu tento postar com frequência, mas quando o trabalho de editora de vídeo não permite, a gente some um pouco. Mas mandando mensagem lá, sempre respondo. E aí, lá mesmo, na bio, tem o link para os meus links, que eu tenho os meus livros, os e-books na Amazon, e os físicos eu tenho tanto na minha lojinha, romances.cinthiahenriques.com.br, como na lojinha da Shopee também, que é Cínthia Henriques Autora. Mas aí vocês me procuram no Instagram, que os links tá tudo lá bonitinho organizado. Certo. E para me encontrar, eu tô no Lendo com Barbie. E não se esqueçam também de seguir a Sevai, é super importante. Ela é a responsável por unir todas essas mulheres incríveis e maravilhosas aqui. Sevai Oficial. E fiquem de olho nos outros podcasts, no conteúdo que é postado no Instagram. É isso. Obrigada.